irmãos, bom dia. Que hoje, de verdade, seja o melhor dia das nossas vidas, porque estamos vivos e estamos em busca de nos tornarmos melhores no amanhã. Amanhã, quando for o novo dia da nossa vida, ele também vai ser o melhor. Mas vamos viver o hoje em toda a sua plenitude. Todos nós, em todos os instantes da nossa vida, buscamos a felicidade, buscamos a paz, buscamos o conforto. E nós esperamos que essas coisas venham de fora para todos nós. Nós temos que entender que nós fazemos parte de um sistema e que esse sistema está intrínseco em si mesmo. Ali logo que cheguei eu vi essa mensagem: a natureza se prepara para comemorar mais um aniversário do nascimento daquele que é a luz do mundo. Se nós fazemos parte de um sistema único, em que é regido por uma única energia, que nós desconhecemos quase que na totalidade, que é a energia do amor, que nós não conhecemos de verdade. Então, nessa busca para trazer a felicidade que venha de fora, eu vou ser feliz por causa do meu namorado, do meu marido, se ele me fizer feliz. Não é assim. Eu é que com a minha felicidade vou fazer o meu companheiro feliz e o meu companheiro, com a felicidade dele, irá me fazer feliz. Mas nós vivemos o tamanho da nossa evolução espiritual. Não tem jeito. A evolução não dá saltos, a evolução não dá pulos. Se nós observarmos, tudo na natureza nasce, morre, cresce e decai. O dia, a noite, o bonito, o feio, o bem e o mal. Tudo na natureza é assim, no universo é assim. Existem energias opostas que necessitam de um equilíbrio para que tudo caminhe dentro de uma normalidade. Eu tive o cuidado de basear esse estudo na Hermance de Foucault e no Gilson Freire, que ele psicografou o espírito Adamastor. Tive o cuidado de ver a Joana de Ângeles, porque nós temos que mudar o foco da nossa visão com relação a nós mesmos. A psicologia transpessoal, e mesmo o Freud na psicanálise, fizeram a abordagem do ser humano. E dentro dele, tanto o Gilson Freire e a Hermance de Foucault fala que nós somos compostos na nossa personalidade, na nossa essência de ser em evolução. Nós temos o ser essencial que existe em nós, que é o que a psicologia e a psicanálise chama de self. É essa luz do mundo, é essa luz divina que existe dentro de cada um de nós e que nós temos que fazer expandir. Mas, envolvendo essa luz que existe dentro de todos nós, existe as negatividades do ego, que é o estado orgulhoso do ser. Obrigada. Que é o estado orgulhoso do ser. E esse estado orgulhoso do nosso ser
se divide em duas partes. Nós temos essa parte mais próxima da nossa essência de luz, nós temos o desamor. Ele é muito evidente, esse desamor. Nós odiamos, nós guardamos mágoas, nós guardamos ressentimentos, nós revidamos, nós, entre aspas, somos capazes de matar. Isso tudo, nós temos ciúme, nós temos inveja, enfim, toda essa gama de sentimentos negativos estão polarizados, muito próximos da nossa essência divina. Então veja, é uma faixa de desamor lutando contra o amor, contra a luz. É a escuridão em nós tentando abafar a luz. E paralelo a essa faixa de desamor, nós encontramos uma faixa de pseudo-amor, onde nós desenvolvemos as máscaras que nós vestimos nas nossas convivências. Então, eu até anotei aqui, quais são as máscaras que nós usamos e nós não percebemos essas máscaras? O fanatismo religioso, o fanatismo ideológico, o fanatismo científico. Então, essa é uma máscara que a pessoa veste, porque na essência dela ainda brilha uma luz que tenta iluminar o conhecimento, o sentimento e assim por diante. Depois nós temos a euforia. Inclusive, a euforia hoje, na ciência moderna, na psiquiatria moderna, ela é um dos componentes do paciente bipolar. Então, ele entra na fase depressiva, aquela fase de tristeza, e depois ele entra na euforia. Então, ele se sente capaz de fazer tudo. Então, isso é uma máscara. O perfeccionismo é a pessoa que é perfeita na maneira de ser, é perfeita naquilo que faz. Então, esse perfeito, ele está sempre acima de todo mundo. Ele está certo. Depois, aquela pessoa que vive assim, se auto-martirizando. Porque a família me persegue, a família não colabora com nada, eu sou uma coitadinha, eu sou um coitadinho. Então a pessoa se coloca numa posição de mártir e de sofrida, joga no outro todas as suas deficiências. Depois o pseudo-perdão, é aquele que nos calunia, nos humilha, nos joga lá para baixo. E de repente ele chega e fala, você me desculpa, não foi por mal. Então vira o outro e fala, porque eu sou espírita, já está perdoado, meu irmão. Mentira, perdoou coisa nenhuma. O próprio Divaldo fala que quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere, quando alguém nos difama, nós temos todo o direito de vivenciar a raiva, que é um sentimento tão humano e que nós tentamos camuflar. O que a gente pode dizer é, nesse momento, você sai da minha frente porque eu posso te trucidar. Eu não quero te ver pela frente, mas vai chegar um momento em que eu vou trabalhar esse conteúdo de raiva que eu estou sentindo de você, e eu então poderei sim, a partir daí, te perdoar. Mas nesse momento, não. Senão é mentira, gente. É um pseudo-perdão. E depois nós temos o puritanismo. É aquela pessoa que fala, você viu, a filha do fulano está grávida. Ele quer ser tanta coisa, a filha é solteira e está grávida. É aquele que fala, o fulano está rico, é porque, de certo, ele está vendendo pó. Porque não pode ficar rico desse jeito. Então, nós vemos que isso, a pessoa se faz de santinho e julga o outro. Então, isso é colocado
na máscara que nós usamos todos os dias. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Porque nós temos tudo isso daqui que sintetiza o nosso espírito. Nós somos o que somos, não podemos fugir disso. Nós podemos trabalhar isso com racionalidade e com conhecimento. Quando eu comecei a ler o Ícaro Redimido, a introdução é feita pelo Dr. Bezerra de Menezes, e ele fala que o Ícaro era filho de Dédalo, e que o Ícaro, ele queria voar, voar, voar e voar. E ele, então, construiu asas, e essas asas ele colou com cera. E ele começou a voar, e voou, e voou, e voou, e chegou muito próximo do céu, do sol. E lá, o calor do sol derreteu a cera, e o Ícaro caiu no mar Egeu e morreu. Exemplo de hoje que todo mundo está vendo na televisão. O padre que quis passar a chuva ao sabor dos balões, porque ele estava contando com a proteção de Deus. Ele quis ser mais sábio do que a própria sabedoria. Então, a vaidade levou o Ícaro a cair no mar Egeu e morrer. Bezerra de Menezes diz que quando o homem quer subir mais alto do que ele pode, ele ter um comportamento igualado quase ao da divindade, ele desenvolve em si um sentimento que se chama arrogância. Esse sentimento, na realidade, arrogância. Esse sentimento que nós temos de um ego superinflado, exacerbado, é a origem de todas as doenças que a medicina não consegue desvendar. A base de toda a nossa alegria está no nosso self, mas que é o nosso lado amor. E a base de todo o sofrimento se encontra na exacerbação do ego, que culmina na arrogância. Quando fazemos um estudo da parábola do filho pródigo, para começar, nós não vamos no dicionário para saber o que significa pródigo. Então a gente pensa que é o filho arrependido. Quando na realidade é o filho devasso. É aquele que se encontra nessa faixa aqui de desamor. Então veja, o filho pródigo, o devasso e o egoísta. O devasso é amplamente estudado, analisado, mostrado como a verdade absoluta do texto, quando na realidade o que Jesus quis dizer é que nós tínhamos que observar que nós temos um lado mascarado em nós, além desse lado do desamor, que precisa ser trabalhado, porque é isso que nos prende à arrogância. Certo? Então, com essa explicação, eu vou entrar na Hermance de Faux, que ela faz uma análise muito boa nesse livro dela, como que é? Escutando Sentimentos. O livro Escutando Sentimentos mostra a nossa personalidade, em que faixa nós encontramos nos encontramos no quadro.
Então, veja bem. Segundo a irmã Cidufo, todos nós temos tanto do filho pródigo, quanto temos do filho egoísta. Que a arrogância, ela foi colocada em todos nós como um princípio para que todos nós possamos crescer. E, veja bem, a arrogância, que é um sentimento que teria que ser positivo, porque ele mostra para nós a coragem de enfrentarmos os desafios, a ousadia nos feitos que nós temos que fazer e todos esses desafios que nós enfrentamos. Daí nascem os líderes, nascem os grandes estudiosos, daí nascem os idealistas. Então, veja, nós podemos, partindo do estudo da arrogância, que é uma soma dessas duas faixas, mas que sobrepaira sobre esse estado de normalidade para que a gente possa crescer e evoluir, querer ser melhor. Veja, o egoísmo, o indivíduo quer tudo para si. O arrogante, além de querer tudo para si, ele quer estar acima de tudo, certo? E a pessoa que tenha o lado positivo mais desencadeado, a proporção que ele vai crescendo, que ele vai se esclarecendo, ele dá a mão para o outro e caminhamos todos juntos, não é verdade? Então, veja bem, a arrogância, ela possui 4 pilares. O primeiro pilar é o da prepotência. A arrogância está nisso, gente. Por isso que nós devemos nos vigiar. Então, veja bem, a prepotência, eu posso. É um estado orgulhoso daquela pessoa que eu posso, eu vou, eu faço, enfim. É o eu, que vai ser trabalhado através da presunção e da megalomania, a mania de grandeza, que desenvolve no indivíduo a vaidade. Depois nós temos o eu controlo, que é o autoritarismo e a teimosia. O indivíduo teimoso, ele é insuportável de conviver com ele. Porque, até em casa tem um ditado assim, ó, fica quieto porque eu sou calabrês. Para mostrar que é teimoso, mas mais teimoso, o mais teimoso dos teimosos. E o autoritarismo é aquele que bate na mesa e fala que eu mando. Aqui eu sou a autoridade. É aquele chefe que não permite articulação nenhuma. É aquele pai que bate na mesa e fala aqui quem manda sou eu e você tem que obedecer. As coisas não são por aí. Então veja, isso gera a intolerância. O intolerante, ele é insuportável de convivência. Ele é intragável para conviver. Observa quem tem um intolerante dentro de casa. Depois nós temos a competição. O que é essa competição? A competição é saudável. Nossa, eu preciso estudar porque eu preciso crescer, eu tenho que estudar porque muitos estão estudando para prestar essa prova, esse concurso, esse exame. Isto é saudável. Doentio é quando a gente começa, ele comprou um carro, inconscientemente ele fala, eu vou comprar o melhor. Ela comprou uma roupa bonita, a outra fica danada. Não, eu vou comprar uma mais bonita. Então começa a comparação. E essa comparação, junto com o impulso da disputa, ele desencadeia a inveja. E o que é a inveja? É o seca-pimenteira, como diz o ditado popular. É aquele que, em vez de trabalhar, de lutar, de estudar, de fazer para conseguir
alguma coisa equivalente que o outro tem, ele começa a ser maledicente. Ele fala, ó, tá vendendo pó. Ó, ele dá prejuízo na cidade. Vixe, mas ela, ó, tem umas 2 dúzias de namorado. Então, isso nada mais é do que a inveja. Então, esse impulso de disputa. Depois nós temos a imprudência. Então, a intolerância nasce de um comportamento rígido. É aquela pessoa inflexível. A competição, ela gera a inveja e depois nós temos a imprudência. Muitas vezes nós achamos que é imprudente aquele que a 180 por hora cruza os sinaleiros da cidade. Esse, coitado, já é um provável suicida. Nós vamos ver na imprudência que é aquilo que eu quero e não discute. Então, o que eu quero e não discute entra no perfeccionismo e depois entra na ansiedade. Nós colocamos esse quadro da irmã Cidifô porque todos nós temos distúrbios, disfunções, dismorfias nesse comportamento egóico que nós trazemos de outras vidas. Se nós quisermos que o nosso dia de hoje seja o melhor dia das nossas vidas, nós temos que trabalhar o conteúdo do ser essencial. Como que nós trabalhamos o conteúdo do ser essencial? Através de gestos de bondade, de fraternidade, de caridade, de compreensão, de aceitação, porque isso ainda não é amor. São caminhos para se chegar ao amor, como Cristo entendia e entende. Então, nós temos isto daqui que representa tudo isto daqui. O Gilson Freire, no livro do Ícaro Redimido, ele fala em estado de hiperpsiquia. O que é isso? É quando a nossa arrogância, esse estado orgulhoso do ser, está super elevado. E que nós, no querer, no controlar, no poder, no querer, no ser o maior, nós vamos introjetando energias desequilibrantes no nosso perispírito. Veja, a mente, ela está intimamente ligada ao cérebro. Então, veja bem. E o espírito encarnado ou desencarnado, quando luta para ser o eu máximo, o eu superior, o eu acima de tudo, o que acontece? Ele vai desequilibrando energias, desequilibrando a mente, que provoca uma disfunção mental e pode provocar também disfunções orgânicas, fazendo com que as células cresçam e desenvolvam até tumores. Então, isso passa através de um processo arrogante que desequilibra a mente e o cérebro e o corpo, provocando doenças físicas. E quando nós estamos lá no alto, que a mansão de piso de granito, torneiras banhadas a ouro,
o carro mais caro do mundo na garagem, alqueires e alqueires de terra, empresas mais empresas, a pessoa não tem a alegria de usufruir as suas conquistas, porque ela ficou doente através da sua arrogância. E aí, em desequilíbrio, ela começa então aquela coisa que eu falei no começo, de opostos, dia, noite, claro, escuro. Então veja, ela subiu no seu próprio conceito, em detrimento de todo o sofrimento das outras pessoas, e agora, na lei de causa e efeito, ela passa a ter a lei do retorno através da hipopsiquia. Hipopsiquia. O que é a hipopsiquia? Quando nós somos obrigados a vergar a espinha, porque o sofrimento começa a ser tão grande, perdemos a alegria de viver, perdemos a alegria nas convivências, não temos forças mais nem para os trabalhos essenciais do dia a dia. Nós adoecemos. Esses dois termos aqui são termos técnicos espirituais: hiperpsiquia e hipopsiquia. Hiperpsiquia é a doença da arrogância aqui na Terra. E a hipopsiquia é a depressão. Então, eu não estou depressivo porque eu quebrei financeiramente, eu não estou depressivo porque eu perdi de uma forma ou de outra um ente querido. Eu estou depressivo, não é porque eu não conquistei um casamento equilibrado. Nós estamos depressivos porque o nosso espírito, a nossa personalidade expandiu energias negativas num determinado momento de todas as nossas existências e deixou lá pequenininho, murcho, o ser essencial, a luz nossa. Então é a hora, através do conhecimento que a espiritualidade amiga vem nos passando, de revermos conceitos. Nós somos incapazes de amar ao semelhante se não nos amarmos primeiro. O amor a gente mesmo é essencial para a saúde física, mental e para uma vida de relacionamentos saudáveis. É o auto-amor. Porque quando eu me amo, eu me respeito. Respeito a minha individualidade. Respeito as minhas conquistas. Respeito os meus relacionamentos. Quando eu não me amo, eu me violento num processo crítico de agressividade, de desamor, de máscaras, de sofrimento. A medicina hoje, segundo a irmã Sidifo, o Hamed, o Adamastor, não conseguiu ainda chegar no âmago e curar as doenças, porque ela não tem um código de doenças internacionais. Não consta em CID nenhum a arrogância. Então é um componente que nós podemos trabalhar sozinhos. É nossa tarefa. A felicidade é conquista nossa, não é do outro que vai me dar a felicidade. Como conquistar a tão almejada paz? O filho pródigo, quando foi perdoado pelo pai, ele aceitou o perdão, ele se autocompreendeu, ele viu a lástima em que ele estava vivendo nessas duas faixas, e ele volta humilde e pede arrego ao pai: Pai, me perdoa. E o pai perdoou plenamente. O pai não questionou. E o filho mais velho, o filho egoísta como nós, cobramos.
O Senhor deu tudo para ele. Mentira, no começo da parábola, o pai repartiu a fazenda aos dois. Então Deus reparte os bens para todos nós, de uma forma igual. A conquista desse bem depende do esforço de cada um. Somos únicos e as conquistas são pessoais. E o filho pródigo continua, o filho egoísta continua atacando. Ele errou e você ainda faz festa para ele. Quer dizer, ele não aceitava o perdão que o pai dava ao outro, porque ele tinha ficado ali. Mas ele ficou, mas ele não viveu com o pai. Dentro da casa, ele ficou ao lado, ele não se envolveu com as dores de um coração de pai. É o que acontece muitas vezes dentro das nossas casas. Nós cobramos dos nossos pais, os nossos filhos cobram de nós. Mas nós sabemos que cada um vai receber o que fazemos do seu tamanho evolutivo. Daí a necessidade de uma religião séria na formação das nossas crianças, dos nossos jovens. Porque nós pegamos o bonde andando. Nós estamos nos esforçando ao máximo para nos reeducarmos. Para não chegarmos sofridos no plano espiritual. Para que venhamos a reencarnar no amanhã com menos deficiências. Então, quando nós nos pegamos num estado de hipopsiquia, ou seja, num estado depressivo, nós achamos que nós estamos acabados, que ali é o fundo do poço. E no fundo do poço, na realidade, se encontra a nossa cura. É através do sofrimento moral, é que aquele orgulhoso, no sofrimento se humilha. E através dessa humilhação ele caminha a verdade. Então a depressão nada mais é do que tratamento do espírito. Forças para superar, temos que buscar nos remédios, nas terapias, no tratamento espiritual, em trabalhos desobsessivos, porque sempre vem acompanhado de um componente obsessivo junto. Sempre tem alguém cobrando alguma coisa do nosso lado. O obsessor só vai parar de cobrar as coisas de nós quando nós expandirmos a luz que existe em nós. Deus está em nós. Nós estamos em Deus. Nós já fomos capazes de superar muitas dificuldades da nossa trajetória evolutiva. Nós já somos incapazes de matar. Nós já somos incapazes de muita coisa ruim que a gente fazia em outras vidas. Então, passo a passo, vida por vida, nós vamos melhorando um cadinho. Mas vamos ver se melhoramos um pouquinho mais depressa. Então, nos processos depressivos, nós temos que entender também a morte. A morte não é porque o indivíduo não se curou, não. A morte também é tratamento. Muitas vezes fala, coitado, não teve cura. Mas a morte é um tratamento. Nós sabemos a morte do corpo, porque o espírito precisa do contato também com o plano espiritual. Não é só com a matéria. Então, nós temos que passar a entender a vida relendo as coisas de uma outra forma. Só um minutinho, alguém marcou a hora que eu comecei? Não, porque eu tenho que terminar então em 5 minutos. Porque eu tenho um recado ali. Bom, como é que é essa hipopsiquia, nós temos que entender o seguinte. A depressão, quando ela é avolumada, ela leva o indivíduo a um estado que eles dão o nome de psicólise.
que é um desejo muito grande de morrer. Porque a pessoa acha que morrendo o sofrimento dela acaba. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o problema. E se a coisa vai se agravar, aqui é o querer. Agora, se ela vai aprofundando o sofrimento, o suicídio é fatal. A pessoa não vê esperança, a pessoa não vê luz. Praticamente essa faixa do egoísmo, ela dominou inteira. Então, não vê solução para as coisas e parte para suicídio. Ledo, engano. E aqui nós temos, então, no plano espiritual, quando a arrogância chega nesse estado de hiperpsiquia, o indivíduo vai chegar lá, o indivíduo, enquanto ser espiritual desencarnado, ele entra num processo de ovoidização, que é considerado pela espiritualidade aquilo que se chama segunda morte. Alguém quer chegar aqui? Hã? Alguém quer fazer esse caminho? Então, o caminho a ser percorrido é o caminho da luz. Então, eu gosto até de pegar a minha colinha aqui, porque veja bem, nós podemos trabalhar a nossa vida para melhor, para muito melhor, trabalhando o auto-amor. Então, o auto-amor é diferente do egoísmo. O egoísmo quer só para si. O auto-amor, além de querer para si, quer para os outros. Veja a diferença. É facinho da gente analisar quando a gente está num processo egoístico ou quando a gente está num processo de auto-amor. Quando eu me amo, eu quero para os outros também. Quando eu estou tendo uma atitude egoísta, eu quero só para mim. Certo? E isso a gente tem muito. Então, o que a gente tem que fazer? O que é que a doutrina explica, se não me engano, na questão 917 do Livro dos Espíritos? O que é preciso para que o homem venha se melhorar? E a espiritualidade responde: o autoconhecimento. Estão lembrados? Então, primeira coisa, eu tenho que saber onde eu estou errando. Eu tenho que saber se eu sou vaidoso, se eu sou intolerante, se eu sou invejoso, se eu tenho mania de grandeza. Onde eu me encaixo nesses pilares? Porque isso é doença. E nós vamos começar a tratar dessa doença. Vamos ver se nós ficamos saudáveis outra vez. Então, o autoconhecimento, autodomínio. Como que a gente trabalha o autodomínio? Hoje, só por hoje, eu não vou falar mal de ninguém. Hoje, só por hoje, eu vou fazer um favorzinho, por menor que seja, para alguém. Então, eu passo a dominar as más tendências. E vou desenvolvendo as boas tendências. Depois, a autotransformação. Eu tenho que ver quais são meus valores éticos morais. Eu acho bonito o que os políticos fazem. Eu acho bonito o que o traficante faz. Ou eu não comungo com essas ideias. Então, a gente estabelecer valores esses de enriquecimento interior. Depois, o auto-amor. Gente, auto-amor. Nós temos que ter uma nova visão de nós mesmos. Se nós somos assim ou assados, é porque nós pedimos esse corpo ao Criador. E os arquitetos siderais nos projetaram como nós precisávamos renascer aqui para passar essa trajetória humana. Quanto não seria bom se eu tivesse 1,80 m, um corpinho esguio, olhos verdes, cabelos cinematográficos. Seria o ideal. Mas,
para as tarefas de certo que eu tinha que desenvolver aqui na terra. Eu tinha que nascer baixinha, gordinha, feinha, cabelo ralo, ficou branco antes do tempo, porque é necessário na missão de cada um, na tarefa de cada um aqui na terra. Mas, como a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode passar na farmácia, comprar uma tinta, fica bonita, passar um batom, passar um perfume. Isso é o cuidar do corpo, certo? Depois nós temos a terapia pela fé. A fé é movimento. A gente acredita, a gente crê, por exemplo, no dia, na noite, a gente acredita que existe o ar que contém energias e aí tá. A fé é um componente em que a gente tem que ter tanta crença, acreditar tanto que supera a nossa própria essência. Nós temos que chegar nesse estágio de fé, com a convicção absoluta de que o Criador vai fazer o melhor por nós. Se aparecem determinadas doenças, não é castigo de Deus, não. A doença está aqui. Às vezes 1, 2, 3, 10, 20, 30 vidas. Eu já fiz estudos de espíritos que deram comunicação e um deles vinha lá do Egito Antigo. E só agora, na década passada, que ele conseguiu superar os seus traumas. Então, em algum momento, nós desorganizamos de vez a nossa essência. É o momento de acertarmos. Então, através da fé. Depois, a terapia do perdão. Quem é que primeiro precisa ser perdoado? A gente mesmo. Nós magoamos, nós ferimos, nós maltratamos, enfim, nós cometemos uma série de coisas que, com o conhecimento que a gente vai tendo, vai vindo o remorso, vai vindo o problema, o sofrimento, fala, puxa, eu não precisava ter feito isso. Então, o auto-perdão é necessário, porque se erramos, é porque não sabíamos fazer o certo. Somos imperfeitos ainda. Temos ainda o direito de errar. Depois, nós temos a terapia através da meditação e da oração. O prazer de uma oração que caminha e expande, eu senti uma única vez na minha vida. Naquele momento, eu senti uma energia tão diferenciada se aproximando de mim, que eu senti que naquele momento os meus pedidos para Deus estavam se realizando. Nas maiorias das vezes que eu orei, como oro até hoje, a prece fica muito pertinha de mim. Ela não expande como a luz do mundo, certo? Depois a meditação, que é essa reflexão para o vigiar que nós temos aconselhado por Jesus, e depois a persistência para atingirmos esses objetivos que nós vamos traçando na nossa vida para nos tornarmos melhores. E para isso, nas nossas orações, nós vamos pedir para Deus sabedoria para a gente aceitar e mudar as coisas da vida da gente que a gente pode mudar. Coragem para a gente aceitar de verdade as coisas que a gente não pode mudar. Discernimento para a gente saber quando a gente pode e quando a gente não pode mudar as coisas da vida. E como Paulo de Tarso disse na Epístola 1 aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Um bom domingo a todos. Espero que essas reflexões sirvam para alguma coisinha e que amanhã, ao raiar de um novo dia, nós consigamos ser um pouquinho melhores do que nós fomos até hoje. Muito obrigada.